Marcos capítulo 3. Feche seus olhos agora. Procure concentrar-se somente em Jesus Cristo. Somente naquele que foi revelado para você como seu Salvador. Procure fechar os olhos com bastante concentração, igreja. Isso é muito importante, essa adoração, essa busca, essa meditação espiritual bem profunda, naquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para perdoar. Vai recordando a obra de Jesus, perdoar pecados, salvar a sua alma do inferno. Comece a contemplar o Cristo que foi dado a você conhecer. Deus te deu a conhecer Cristo. Deus abriu o seu entendimento, a sua visão espiritual. Nós estamos aqui porque os nossos olhos espirituais foram abertos, e por Deus, Ele nos ter concedido a visão espiritual, vamos dar glória a Deus. Toda a igreja diga glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor abriu os meus olhos espirituais para que eu conhecesse Jesus Cristo e as obras, principalmente as obras de Jesus, que o identificam como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que transforma as nossas almas, as nossas mentes. Ele purifica o nosso coração de toda maldade, de todo pecado. E eu estou aqui para dar graças a Deus por Jesus Cristo ter sido enviado e revelado para mim, para nós, por Jesus Cristo ter formado esta igreja que nós participamos agora, unidos na mesma fé, porque recebemos o Espírito de Deus pela revelação da palavra. E agora, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Bendito seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 soberano Deus, digno de louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória neste momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou. Cante toda a igreja. E
as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé, sua fé. Eu conheço o de Deus. Isso, fale isso com fé. E o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé, sua fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado conhecimento das tuas promessas. As tuas promessas são de salvação, as tuas promessas são de vida eterna, e eu creio, Senhor, nas tuas palavras, eu creio nas profecias, meu Deus, que vão se cumprir agora e vão se cumprir até a consumação dos séculos. Eu creio, meu Deus, naquilo que está escrito, porque é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade, e a tua palavra é a palavra da vida, a palavra da salvação, é o evangelho, meu Deus, da nossa salvação, meu Pai, e nós queremos ser salvos, nós queremos ser purificados, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, porque cremos no milagre, cremos num Deus de maravilhas. O Senhor pode me transformar. Toda a igreja diga: o Senhor pode me transformar, porque está escrito que o Senhor veio para transformar, meu Deus, a maldição em bênção. O Senhor tira a maldade do coração do homem e o santifica a imagem e semelhança de Deus. E eu estou aqui, Senhor, porque eu creio nas tuas promessas, nas tuas obras. Eu creio que o teu Espírito está sobre mim para me transformar, para me santificar, para me lavar. E nesta adoração, neste louvor, eu confirmo a tua grandeza, Senhor. Eu confirmo a tua grandeza agora, reunido com a igreja. Eu falo: bendito seja o nome do nosso Deus,
Todo-Poderoso, Ele tem poder para fazer o que Ele prometeu. O Senhor tem feito. O Senhor, meu Deus, tem nos livrado do mal. O Senhor tem melhorado a nossa natureza, nosso coração. O Senhor tem tirado o mal. Então louvado seja, bendito seja o teu nome, o teu Filho amado, aquele que veio em teu nome e ascendeu aos céus, ressuscitando da morte. Isso, Jesus ascendeu aos céus e eu creio, igreja. Toda a igreja diga: eu creio que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Eu creio que Deus enviou o Consolador, e o Consolador, Ele nos envolve agora, Ele nos dá agora o conhecimento mais claro. A cada dia Ele abre o nosso entendimento maior para as coisas de Deus, e temos mais certeza de que a obra de Jesus, ela é real, ela tem sido feita e vai ser consumada até o final. E nós rogamos ao nosso Pai que a obra do Senhor seja feita nas nossas vidas. Haja, Senhor, desenvolvimento da nossa salvação até a volta de Jesus. Estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Sejamos, Senhor, igreja aprovada pela sua misericórdia, pela sua graça. Sejamos, Senhor, encontrados da maneira que o Senhor deseja, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Não haja engano, não haja, meu Deus, engano. Isso. Que não haja engano, igreja, mas haja sim certeza de que a obra do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, e você deseja isso porque você crê em Jesus como aquele que tem poder para realizar essa obra. Salva-me, Senhor. Toda a igreja diga: salva-me, Senhor. Tira os meus pecados, Senhor. Transforma, Senhor, o meu coração, me santificando, para que eu possa morar no teu reino, para que eu possa entrar no teu reino e viver eternamente a vida eterna na tua presença. Por isso eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Por isso eu estou aqui, confirmando a minha fé que o Senhor tem poder para me salvar, e eu sei que eu preciso dessa salvação, e eu estou aqui, Senhor, para receber a água viva do Espírito para o meu crescimento espiritual. Me conceda, meu Pai, os dons para que eu possa crescer, para que eu possa ser aperfeiçoado, para que eu possa melhorar e formar o corpo de Cristo, o verdadeiro Cristo. Digam amém, digam graças a Deus, e uma salva de palmas para Jesus Cristo bem forte para a glória de Deus, bem forte para a honra e glória do Senhor Jesus, bem forte, isso. Digam amém.
Irmãos, Deus anunciou Jesus desde o jardim do Éden. Se vocês não identificam Jesus no jardim do Éden, ele foi anunciado por Deus desde o jardim do Éden. Amém? O plano de salvação foi colocado logo em explanação. Deus logo ele explanou o plano da salvação. Deus não ficou segurando o que ele havia de fazer, apesar de não ter falado com tanta clareza, mas ele falou do plano da salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele também fez questão de se fazer conhecido. Jesus, ele era conhecido. Como que Jesus, pastor, passou a ser conhecido? Ele revelou-se, irmãos, pelas suas obras. O que autenticou Cristo foram as obras de Cristo. Quais foram as obras de Cristo? Ele curava, ele libertava as pessoas dos demônios, ele fazia o bem, ele servia. Amém? E ele falou: vocês têm que crer em mim pelas obras que eu faço. É o primeiro sinal de identificação que eu estou dando a vocês, porque tudo isso estava escrito. Amém? As profecias, elas descreviam o Messias. Preste atenção no que o pastor está falando. Se você pegar a Bíblia, no Velho Testamento, o ponto principal das Escrituras, ela fala do poder de Deus? Fala. Ela fala que Deus abriu o Mar Vermelho para mostrar a grandeza do poder de Deus, a capacidade de Deus, mas não que a igreja pare nessa história. Deus abriu o Mar Vermelho. Não é isso que Deus quer que você saiba. Deus quer que você conheça o poder que Ele tem para te salvar. Deus, Ele quer que a igreja conheça o poder dEle de curar, o poder dEle de libertar dos demônios, o poder dEle de transformar um coração maldito num coração abençoado. Diga glória a Deus. E Cristo estava, igreja, nas profecias. As profecias descreviam o Messias. As profecias falavam daquele que viria de Deus para cumprir as promessas de libertação. Digam glória a Deus. Esse era quando você pega o Velho Testamento, você vai lá em Gênesis 3:15, a palavra mostra Deus falando de um libertador. Ali está o Evangelho, naquele versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, amém? Eu não vou abrir, mas depois vocês vejam em casa. Ali tem uma promessa de quê, pastor? De libertação. Ali fala de verdadeiramente da libertação do mal. Foi o que começou, a profecia do Messias começou com a promessa de Deus no jardim, Deus afirmando a serpente, Deus afirmando a Eva no jardim do Éden, em relação à descendência de ambas. Deus falou de uma semente do diabo e Deus falou de uma semente da mulher, amém? Ele falou que haveria uma semente da mulher, que haveria uma semente do diabo, a descendência de ambos, amém? Por que Deus falou isso? Deus falou isso porque ali foi aberto uma oposição entre o bem e o mal, por causa da queda do homem e da queda da mulher. Amém? Deus levantou para defender. Deus se levantou para salvar a humanidade do mal. E Ele disse que o Salvador viria da mulher. Viria da mulher, esse Salvador seria ferido no calcanhar, mas o espírito mal, ele seria ferido na cabeça. Glória a Deus. Ele seria ferido na cabeça. A semente do diabo
feriria Jesus no calcanhar. Mas a semente de Deus, a semente da mulher, o filho de Deus, feriria o diabo na cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso representa o que, pastor? A oposição entre o bem e o mal. Mas no final o que iria acontecer? E o que está escrito para acontecer? A descendência da prole de Eva vencerá todo o mal. Ou seja, é Jesus Cristo, diga glória a Deus. Jesus Cristo, ele vai vencer todo o mal. Então você conheça Jesus Cristo, sabendo de uma coisa, só ele tem poder para vencer todo o quê? Todo o mal. E isso deveria atrair as pessoas. Foi justamente a forma como o pastor Luiz Fernando chegou aqui na igreja. Como que eu cheguei? Eu cheguei porque eu precisava me libertar de quê? Do mal. Doente, arrebentado, sem saída, encurralado pelo mal. Médico não resolvia, psicólogo não resolvia, psiquiatra não resolvia, pai não resolvia, mãe não resolvia, ninguém resolvia. Mas alguém falou, procure quem? Procure Jesus. Alguém falou para mim, procure Jesus. Procure Jesus, porque quando a pessoa falou procure Jesus, é porque ela já tinha ouvido o quê? Falar de quem? Falar de Jesus. Irmãos, são as informações que formam a fé. É aquilo que você ouve de Jesus que forma a fé, não é batucada de igreja, não. Não é movimento religioso, né? Essas coisinhas que a gente vê dentro da igreja, não. O que enriquece uma pessoa, o que dá direção à vida espiritual é aquilo que você o quê? Que você ouve. Palavras legítimas, verdadeiras. Chega de enchimento de linguiça, de mentira dentro da igreja. De mentira. Cultos interesseiros, idolatria, materialismo, prosperidade material. Mas saber que Jesus Cristo te livra do mal, Jesus Cristo te livra da morte, Jesus Cristo te livra da doença, Jesus Cristo é o poder do bem que vai vencer todo o mal. Digam glória a Deus. E é essa vitória, igreja, que é a restauração do bem. Essa vitória, ela vai trazer uma abençoada existência no reino de Deus. Diga glória a Deus. É essa abençoada existência que hoje talvez você diga assim, pastor, minha vida está difícil. Mas Deus já preparou uma abençoada existência para você. Tome posse dessa promessa que é Jesus Cristo. Tome posse desse Cristo Todo-Poderoso, desse Cristo Salvador, desse Cristo que esmagou a cabeça da serpente, desse Cristo que destruiu as obras do diabo, e Ele vai completar essa obra. Em Apocalipse a palavra diz que Ele vai completar essa obra. Tem coisas, igreja, que vão ser no final. Muitas coisas já se cumpriram, muitas coisas ainda estão se cumprindo, mas a vitória vem quando? No fim? Vem no final. E Deus fez questão de revelar profecias. A profecia foi afirmada por Jacó. Jacó falou sobre Cristo, Balaão falou sobre Cristo, que ele viria da linhagem de Davi. Amém? Pastor, Jesus estava onde no Velho Testamento? Jesus estava em Deuteronômio, Jesus estava desde o primeiro livro, desde Gênesis, Jesus estava ali. Mas você precisa o quê? Ouvir para você o quê? Conhecer? Para você conhecer, não adianta, você não vai buscar Jesus exatamente, você não vai buscar Jesus legitimamente se você não conhecer Jesus, se você não conhecer o propósito de Jesus. Não adianta estar dentro da igreja para arrumar namorado. Ah, pastor, terapia do amor, igual a irmã falou lá na outra igreja, que eu pensava que ela era muito inteligente, mas ela não é. Eu pensei assim, essa irmã conhece a palavra de Deus. Aí daqui a pouco chega o marido e fala assim, pastor,
fulano quer ir para a terapia do amor. Aí eu quase que eu passei mal, comecei tremendo. Falei, que diabo é esse, gente? Terapia de quê, meu filho? Não, porque a irmã chamou, falou que ela precisava disso, porque o relacionamento está frio. Aí eu falei, só falta dizer que colocou o nome na geladeira. Só falta dizer que o nome está lá no congelador. Vocês estão entendendo? Amém? Eu pergunto, Jesus veio para arrumar namorado? Jesus é o quê, pastor? Jesus veio para isso? Não, Jesus não veio para isso. Glória a Deus. Vocês têm que conhecer o propósito de Deus. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar. Ele quer conceder uma abençoada existência a nível espiritual, a nível físico. Ele quer que nós tenhamos saúde. Aí sim, aí está o conceito messiânico. Diga glória a Deus. O conceito de Messias é esse, irmão, Salvador, ungido, preparado por Deus para salvar, para livrar da opressão. Digam glória a Deus. Para livrar você da opressão. E o profeta Isaías, ele fala de um menino. Veja como é que Deus vai revelando gradativamente Cristo. Isaías fala de um menino que seria dado e ele receberia nomes extraordinários como Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Maravilhoso. Depois vocês vão entender por que o pastor está falando tudo isso. Porque é importante conhecer a origem de Jesus, conhecer porque na revelação de Cristo está a obra dele. Isaías falou o menino, mas aí você se prende do menino e esquece dos nomes importantes do menino, que são nomes verdadeiramente extraordinários, que dizem respeito ao próprio Deus. Conselheiro. Isaías falou que ele será conselheiro. Isaías falou, olha, ele será Deus forte. Ele será príncipe da paz, diga glória a Deus. Ele será maravilhoso, porque ele vai realizar maravilhas. O profeta Jeremias fala de um renovo. Amém, igreja? O profeta Jeremias, ele diz que ele será um renovo que reinará, que agirá sabiamente e executará juízo. Amém? Ele vai executar juízo, vai executar justiça. Senhor, justiça nossa. Jeremias 23 fala isso, glória a Deus. Para você saber quem é Jesus e qual é o propósito dele, conselheiro. Eu posso pegar conselho com Jesus. Se eu ler a palavra de Deus, eu vou encontrar o conselho de quem? Deus forte, fala de poder. Deus forte, fala de poder, fala de soberania. Príncipe da paz, por quê? Porque ele concede a paz aos nossos corações e às nossas mentes. Ele nos dá essa certeza, essa segurança. Digam glória a Deus. Miqueias diz assim, ele vai vir de Belém. Veja que foram várias profecias para dar, igreja, um conjunto de informações sobre o Salvador, e não haveria como duvidar dele na hora que ele se manifestasse. Por quê, pastor? Porque a riqueza de informações fornecidas por Deus não poderia deixar as pessoas enganadas em relação à obra dele. Porque a revelação do nome, ou seja, no nome está revelada a obra da pessoa. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele falou, você vai ser pai de quê? Pai de quê? De multidões. Eu estou mudando o seu nome de Abrão para Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Jesus mudou o nome de Simão, Barjonas, filho de Jonas, filho de Pomba, um homem fraco, mas transformou ele na pedra. Pedro, tu és agora Pedro. Eu estou mudando o seu nome porque eu também vou te dar uma obra pesada. Você tem que ser Pedro, porque como filho de Pomba, você não consegue realizar o que eu tenho para você. Diga glória a Deus. E o nome de Jesus, igreja, foi dado nas profecias, conselheiro, maravilhoso,
príncipe da paz, vai nascer, virá de Belém, será chamado desbravador. Zacarias disse: justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento. Pastor, onde que está isso? Isso não está no Novo, não, é no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento as pessoas só buscam leis. O propósito principal do Velho Testamento é você conhecer Cristo desde a origem, quando eu tenho altura espiritual, quando eu tenho entendimento espiritual, eu consigo ver Jesus no Velho Testamento e eu consigo ver Jesus claramente no Novo quê? No Novo Testamento. Diga glória a Deus. Zacarias falou: olha, ele vai ser justo e salvador, mas ele vem como pobre. Para vocês não se confundirem, ele vem como pobre, ele vem montado num jumento. Amém. No livro de Salmos, a palavra fala sobre Jesus também, a palavra fala sobre o reinado eterno de Jesus. Os Salmos dizem que Jesus seria maior do que Davi, maior do que Salomão. Digam glória a Deus. E em Isaías 53, irmãos, nós chegamos ao ponto culminante. Ele levou, certamente, ele levou sobre si as vossas o quê? As vossas dores, as vossas enfermidades, ferido de Deus. Amém? Isaías 53 fala da morte sacrificial, fala da substituição, do sacrifício vicário, que Jesus morreria no lugar de alguém. Ele morreu no lugar de quem? Ele morreu no nosso lugar. Ali foi o ponto culminante. Mas em Deuteronômio, Moisés, quando fazia o resumo da lei, esclarecendo para os jovens, naqueles 30 dias anteriores à travessia do Jordão, porque o livro de Deuteronômio foi um resumo da lei, para os jovens que não viram a travessia do Mar Vermelho, que não conheciam o concerto do Monte Sinai. Moisés faz aquele resumo, mas ele diz um ponto importante, ele diz: olha, virá um grande profeta. Digam glória a Deus. Virá um grande profeta. Virá um homem que falará em nome do Senhor perfeitamente. Digam glória a Deus. Vocês têm, igreja, que buscar Jesus Cristo. Pastor, quando eu contemplo a obra de Jesus, meu entendimento o quê? Ele se abre. Vocês têm que entender de Cristo, porque quem entende de Cristo vai procurar Cristo. Quem entende de Cristo vai saber que Cristo tem solução. Quem entende de Cristo sabe que Ele liberta. Quem entende de Cristo sabe que Ele quebra a maldição. Quem entende de Cristo sabe que Ele cura. Quem entende de Cristo sabe que Ele livra da depressão, que Ele livra do medo, que Ele livra do pavor, das preocupações, dos problemas do dia a dia. Quem entende de Cristo sabe que Ele é conselheiro. Pastor, eu preciso de conselho. Vai Jesus Cristo, irmã, vai Jesus Cristo. Não fique falando com o seu coração, não. Não fique vivendo de emoção, não. Não fique vivendo de emoção, não. Fale com Jesus Cristo. Cuidado com essa paixão. O coração, ele é o quê? É enganoso, mas eu estou ouvindo meu coração. Meu coração, ele é carnal, mas eu estou ouvindo meu coração. Pastor, meu coração está dizendo para eu não. Mas eu estou dizendo sim, Jesus está dizendo sim, o coração está dizendo o quê? Não. Você vai ouvir quem? Você vai ouvir Jesus ou vai ouvir o seu coração? Porque Jesus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Jesus, ele sabe de tudo. E quando Jesus de Nazaré vem, quando Cristo vem, ele dá a conclusão. Ele dá a conclusão: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Foi isso que Jesus falou. Digam glória a Deus. Ele falou isso em Mateus e falou isso em Marcos, igreja. Digam glória a Deus. Então reuniu, quando Jesus falou o Filho do Homem,
ele estava falando do apocalíptico de Daniel e ele estava falando do profético, em relação ao servo do Senhor. O servo do Senhor foi justamente no momento que Cristo veio. E o Filho do Homem que iria voltar nas nuvens, como Daniel falou que ele viria, e é um fato que ainda vai acontecer. Mas Jesus, ele revelou tudo isso, porque Jesus, ele quer esclarecer a obra dele. Jesus não falou de riqueza, mas as pessoas insistem em desviar o propósito, por isso que elas não vão ser abençoadas. As pessoas confundem muito, mas só que as profecias podem até confundir alguma coisa, mas na medida em que nós vamos examinando as Escrituras, nós vamos nos colocando no caminho exato do propósito de quem? Do propósito de Deus. Você conhece o propósito de Deus quando você conhece a obra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, pós-ressurreição, ele falou das profecias, ele falou da lei de Moisés, ele falou dos salmos. E ele disse, olha, em mim tudo se cumpriu. Tudo que estava escrito nas profecias, na lei de Moisés, nos salmos, foi cumprido na minha pessoa. E a palavra de Deus diz que quando ele falou isso, abriu o entendimento dos discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Irmãos, você tem que pedir a Deus, Senhor, abre o meu entendimento para que eu entenda as Escrituras, para que eu conheça a verdade. Sabe por quê, irmão? Por isso que tem muita gente enganado dentro da igreja. Porque não tem o quê? Não tem entendimento. É fácil de enganar uma pessoa quando ela não conhece a palavra. É igual um advogado, quando ele quer dar uma pernada, ele é desonesto, ele conhece a lei, você não tem uma informação, você é enrolado. Amém? Um advogado com a pasta, ele é perigoso. Tem uns que são perigosos, pode assaltar mais do que ladrão. Um advogado com a pasta é pior do que um exército para matar. Quando ele é desonesto, glória a Deus, ele é mais perigoso do que qualquer coisa. Ele pode assaltar você mais do que um ladrão. Ele não precisa de arma, não, ele só precisa de quê? Da pastinha dele. Assina aqui, irmão, canetinha para você. Vou te ajudar. Assina aqui. Amém? Então, irmãos, entendam as obras de Jesus. Pastor, o que Jesus fez no Novo Testamento? Ressuscitou mortos, como ele fez com a filha de Jairo. Amém? Vocês têm que entender os sentimentos de Jesus. Jesus chorou na morte de Lázaro. E os judeus disseram assim, olha só, vejam como é que ele amava Lázaro. Então, ele ressuscita mortos, ele ama o próximo. Conheça os sentimentos de Jesus, conheça a obra de Jesus. Ele ressuscitou mortos, ele curou, ele libertou e ele ainda ama. Cristo te ama, Cristo te ama. Digam glória a Deus. Você tem que entender, não, peraí, eu posso procurar Cristo porque Cristo o quê? Cristo me ama. E a palavra de Deus diz que ele tinha autoridade para falar. Ou seja, ele tinha autoridade de quem? Autoridade de Deus. Jesus falava com autoridade. Jesus não falava como os fariseus. Jesus não era aquela religião fria, seca, não. Mas Jesus falava com autoridade. Jesus curava as enfermidades, Jesus libertava dos males, Jesus libertava das possessões demoníacas, Jesus libertava os cativos, ele fazia o bem aos necessitados, ele confrontava com a religião dos fariseus. Era isso que Jesus fazia. Quando o pastor fala aqui de religião seca, muitas vezes fala, está falando de igreja. Eu não falo de igreja não, irmão. A mesma coisa, Jesus falava das coisas de Deus. E vocês também têm que falar das coisas de Deus. Quando vocês falarem das coisas de Deus, vocês vão confrontar com a religião. Vocês vão confrontar com essa religião no sentido pejorativo. Amém? Essa religião que não funciona, essa religião que é falsa. Amém? A palavra diz que o mal caía por terra na presença de Jesus. A palavra diz que na presença de Jesus o mal se rendia, o mal confessava que ele era Cristo. Amém? E por isso, irmãos, os necessitados de vários lugares estavam em busca de Jesus. E nós somos esses necessitados
desse tempo. Se você conhecer a obra de Jesus, você vai conhecer que Ele tem poder para suprir a sua necessidade espiritual, a sua necessidade física, a sua necessidade emocional. Ele tem poder para suprir. Até a material, apesar dele ter dito que é secundária essa obra. Mas a primária é abrir o reino de Deus para vocês. A obra primária de Jesus é abrir o céu para vocês. É abrir o céu. Por quê, pastor? Por que Jesus não deu tanta ênfase à comida, à bebida, à vestimenta, apesar dele ter falado disso tão brevemente? Mas do reino, não. Do reino ele persistiu. Paulo, nas cartas dele, ele persistiu em relação à transformação espiritual. Paulo persistiu na dependência da graça. Mas Jesus não falou da parte material. Paulo disse que ele não queria ser pesado aos irmãos. Mas os pastores hoje querem riqueza. Os pastores hoje querem sacar tudo que os membros da igreja têm. Aí você fala, não, o senhor está falando de igreja? Não estou falando de igreja. Eu estou falando de um falso evangelho que se tornou uma realidade, que muitas vezes tem adoradores para isso. Tem participantes desse tipo de empresa que leva o nome de Jesus Cristo na fachada. É um tipo de empresa, mas você está sentado lá na empresa. Você está sentado, você faz parte do grupinho das mulheres, da oração não sei de quê, não sei mais de quê, mas está todo mundo dentro da empresa, sustentando a empresa. E diz que é o nome de quem? Que é a bandeira de quem? Só a bandeira que é de Jesus, mas o conteúdo não é de Jesus, a obra não é de Jesus, o propósito não é de Jesus. Eu pergunto, você pode ser abençoado num lugar desse? Claro que não. Você não pode ser abençoado num lugar desse. Você pode ser abençoado onde a água viva é derramada. A água viva que flui do trono de Deus. Essa água viva que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem o discernimento do coração de Deus, das profundezas de Deus. E é isso que é feito aqui nessa igreja, irmãos. Aqui nós temos as profundezas de Deus reveladas pelo Espírito Santo. Nisso que nós temos que nos apegar. Ah, pastor, é o Senhor, não quero saber de mim, não. Sai de mim. Se apegue com Cristo, porque quem faz a obra é Cristo. Deus está colocando uma pessoa horrível para falar para vocês sobre Ele. Indigno. Eu não sou digno de estar aqui. Mas só que você tem que ouvir o que eu estou o quê? Ouça o que eu estou o quê? O que eu estou falando. As pessoas vão muito pela aparência. Por isso que Davi ficou fora daquela reunião na casa do pai dele. Naquela obra que Deus delegou a Samuel que executasse. Vai lá e unge o rei de Israel. Mas pela aparência, Davi ficou o quê? Davi ficou fora. Mas ele era o cara. É assim que funciona, irmãos. Quem julga pela aparência, vai perder o alvo. Vai perder o alvo, vai perder o foco. Ah, o pastor é esse aí, mas ele não pode falar de Jesus, não. Mas eu fui escolhido para falar de Jesus. E os santinhos que vocês estão dizendo que são os escolhidos, esses são os mentirosos. Esses, quando vocês param para ouvir, eles têm uma capa. Mas eles não confessam Jesus Cristo como Senhor. Eles não pregam o Evangelho. Amém? Eu não estou falando que eu sou melhor, não. Mas vocês têm que aprender a identificar o verdadeiro e o falso. Vocês têm que aprender a identificar. Eu não venho para a igreja por causa de homem. Eu venho para a igreja para encontrar com quem? Para encontrar a informação que eu preciso em relação a Jesus Cristo. Vocês têm que vir para a igreja para encontrar a informação. Então, quando os necessitados de vários lugares tomavam conhecimento dos feitos de Jesus, quando eles ouviram falar sobre Jesus, eles foram ao encontro de Jesus. Amém? Vamos ver aí Marcos 3, no versículo 7. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: e retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia,
e da além do Jordão, e de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, que, olha o ponto principal, chave da mensagem, ouvindo o quê? Quão grandes coisas, o quê? Fazia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que ouvir o propósito de quem? Você tem que entender o que Jesus quer, o que Ele quer fazer na sua vida. Isso vai te atrair quando você receber essa revelação, quando você tiver aberto os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Jesus quer fazer na sua vida, quando o traficante que está lá na boca, quando o homossexual que está lá, o ladrão, as pessoas que estão achando que não tem saídas para ela, souberem que Jesus Cristo tem salvação, que Jesus Cristo tem transformação, que Jesus Cristo concede uma vida nova, essas pessoas virão porque elas sentirão realmente que há solução para os seus problemas. Diga glória a Deus. Tem solução para todas as pessoas, tem solução para os bandidos, tem solução para os ladrões, tem solução para os adúlteros, tem solução para todo mundo. Tem solução, irmãos. Mas você precisa o quê? Ouvir. E a igreja tem esse papel principal de evangelizar. A igreja tem o papel de falar. Por quê, pastor, que muitos não vêm? Porque não estão ouvindo. Mas por quê? E nos lugares que muitos vêm, muitas vezes não falam da mensagem? São essas pessoas que estão se enganando. Estão sendo vítimas de um espírito enganador. Mas você tem que ouvir a verdade de quem? Você precisa ouvir a verdade de Deus. Pastor, eu quero conhecer Jesus Cristo. E a palavra diz que Jesus era conhecido porque ele tinha um toque que curava. Sabe qual era o conhecimento das pessoas? Se ele tocar em você, você é curado. Essa era a informação que mais ventilou e espalhou naquela região. Leva o doente para ele, leva o endemoniado para ele, leva o que está com febre, dor na coluna, dor de cabeça, tudo tiver de problema aí, pode levar para ele. Se tiver aleijado, leva para ele. Se tiver pessoas que nasceram cegos, leve para ele, porque eu ouvi dizer que ele está curando o cego, ele está libertando o demônio, esse problema emocional com seu filho aí, esse espírito de loucura que está aí, esse nervosismo que você tem. Pastor, ele é nervoso, ele é perigoso, ele é isso, ele é assassino. Mas Jesus tem solução para você. Jesus tem solução para todos os presidiários que estão lá na casa de custódia, presídio da Alto Castro, Bangu 1 até o Bangu 15, 16, se não construiu ainda, tem solução. Diga glória a Deus. Jesus era conhecido por um toque. Amém? As pessoas sabiam que se tocassem nele ou se fossem tocadas por ele eram abençoadas. Olha o que a palavra diz. Vamos repetir o final do versículo 8. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não, o quê? O comprimisse, porque tinha curado o quê? A muitos. Irmãos, ele curou a todos? A palavra está dizendo que ele curou aí quantos? Muitos, mas ele não curou a todos. Depois eu vou explicar por que ele não curou a todos. E continuando, diz assim: de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para o quê? Para ali o quê? Porque o que eles ouviram falar, olha para cá, irmãos, eles ouviram falar que eles precisavam o quê? Tocar. A mulher do fluxo de sangue, ela fez o quê? Tocou. Esse era o pensamento de fé formado. Esse foi o pensamento formado. O que as pessoas enxergaram? Que se eles tocassem, eles seriam o quê? Mas depois teve gente que entendeu de uma forma mais sobrenatural ainda.
O centurião chegou para Jesus e falou: olha, meu servo está doente na minha casa. Explicou tudo, Jesus falou assim: eu vou lá com você. Jesus pensou assim: isso aí deve ser mais um que precisa ver para crer. Amém? Jesus pensou assim: esse aí deve ser mais um que precisa ver para crer, eu vou lá com você. Você é um centurião, né? Um chefe de 100, um oficial do exército romano, incrédulo, mas ouviu falar, eu vou lá pela sua fé. Ele falou o quê? Não sou o quê? Digno de que entres debaixo do meu telhado, do meu teto. O Senhor vai mandar o quê? Uma só o quê? Uma só palavra, e o meu servo será o quê? Meu servo será curado. Jesus vai, exclama: nunca vi fé igual a essa em Jerusalém, em Israel. Diga glória a Deus. Irmãos, é quando a pessoa conhece, e ela procura conhecer mais, e mais, e mais, e mais, ela vai ver mais maravilhas, ela vai ver mais milagres, ela vai ver as coisas de uma forma muito mais sobrenatural. Esse é o nosso Deus, Ele é transcendental, Ele está acima da razão. Talvez, eu digo a vocês com todas as letras, que esse povo gentio aqui, de Tiro e Sidom, porque a palavra fala aqui, irmão Sérgio, que o pessoal perto de Tiro e de Sidom, que eram cidades gentílicas, ou seja, pessoas que eram não judeus, também procuravam Jesus para serem o quê? Para serem tocados. Amém? Eles procuravam para ser tocados. Por quê? Porque na cultura deles, curandeiros curavam através de quê? Da imposição de mãos. Amém? Então, não, mas Jesus é muito mais eficiente. Você levou o seu filho naquele curandeiro, mas ele tocou e não o quê? E não curou. Mas se Jesus tocar, o seu filho vai ser curado. Esse foi o primeiro, mas o centurião, ele falou assim: não, o senhor não precisa tocar, o senhor não precisa nem ir lá, só o senhor falar. Veja como que é o nível de entendimento profundo. Ele conhecia mais de Jesus do que os próprios judeus. Por isso que Jesus falou: olha, eu nunca vi uma fé igual a essa. Irmão, você tem que crer que Jesus pode fazer muito o quê? Porque o que você sabe ainda é pouco. O que o senhor quer dizer, pastor? O que você sabe sobre Cristo ainda é pouco. Tem muito mais que Ele pode fazer por você, que você ainda não sabe. Por isso que você não toma uma atitude. Mas aquele povo, a palavra de Deus diz que vinham ter com Ele, saíam de onde estivessem, vinham de longe, vinham das localidades, vinham de lugares distantes, porque sabiam que Ele, se Ele tocasse, Ele curava. E o nosso problema, por que muitas vezes nós não recebemos, pastor, o milagre, a bênção de Deus? Porque nós não fazemos o que nós teríamos que o quê? O que teríamos que fazer. Por isso que não acontece, porque você, na hora que você tinha que vir, você não veio. Na hora que você tinha que se firmar com Deus, você não se firmou. Você trocou Jesus por um momento. Você trocou Jesus por um relacionamento. Amém? A pessoa troca Jesus sabendo que Jesus pode, porque Ele já fez grandes coisas na sua vida. Mas Ele parou de fazer, por quê? Porque você também parou. E esse é o perigo, irmãos, quando nós não fazemos o que nós temos que fazer. Mas nós conhecemos, Deus abriu o nosso entendimento, nós temos ouvido falar das grandes coisas que Jesus tem poder para fazer e o que Ele ainda vai fazer. E isso é motivo de nós estarmos buscando Jesus com bastante disposição. Por quê, pastor? Porque Ele vai voltar. Isso é um motivo para você estar preparado. Jesus vai voltar, ele vai derramar o poder do arrebatamento da igreja. Ele vai levar a igreja para o céu, Ele vai levar a igreja para morar com Deus, Ele vai estabelecer um reino de justiça.
E será que isso é pouco para você? Você está achando que a sua vida vai até o final da sua existência física? Não, o seu espírito vai continuar para ver, ou vai ver uma derrota, ou vai participar da vitória que está preparada por Deus em Cristo Jesus. Há uma vitória preparada por Deus em Cristo Jesus. Há uma vitória. Mas o problema é que muita gente não vai participar dessa vitória porque não está fazendo o que deveria o quê? O que deveria fazer. Por isso que não está tendo ânimo, por isso que não está tendo disposição, por isso que não está encontrando saída, não está encontrando solução para o problema, não está encontrando solução para o problema da família, não está encontrando respostas. Mas essas respostas estão em Cristo. É porque você está frio. Você está sem atitude. Os problemas estão fazendo você parar. As multidões, imagina, irmãos, a palavra diz que Jesus estava cercado de uma multidão, mas as pessoas acreditavam que somente poderiam ser curadas se o quê? Será que era fácil tocar em Jesus? Era fácil? Claro que não era. Muita gente chegava e dizia o quê? Tem muita gente, eu vou para onde? Eu vou embora, porque tem muita gente. É assim. O que é isso, pastor? Barreira. O que é isso, pastor? Comodismo. Comodismo. Eu não vou me esforçar porque tem muita gente. Tem muita gente. Eu não vou na igreja hoje não, porque meu marido me apurrinhou muito. Eu não vou na igreja hoje não, pastor, sabe por causa de quê? Porque meu marido não quer. Mas você tem que convencer ele a querer. Não precisa brigar com ele não, mas você tem que convencer ele a querer. Ah, você não vai não? Eu vou. Não, mas você não vai. Eu acho que você deveria deixar eu ir, hein? Aquele que está lá tem poder para conservar a nossa relação. Glória a Deus, irmã. Aquele que está lá, o Cristo que eu vou lá adorar, que eu vou louvar para Ele, Ele tem poder para conservar a nossa relação. Mas se eu não for esse Cristo, talvez nosso casamento já está comprometido. E o homem vai tremer na base, porque Jesus é poderoso. Agora, quando a carnalidade toma conta, os dois dizem, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar aqui fazendo canguru perneta. Vamos fazer o canguru perneta, que é melhor. Amém? É assim. São pessoas que não têm disposição. São pessoas que não têm visão das grandes obras que Jesus quer realizar. As pessoas trocam Jesus por coisas que não vão te levar a lugar o quê? Lugar nenhum. Não vai levar você a lugar nenhum. Não vai levar você a lugar nenhum. Mas você não quer tomar atitude, você não quer ter uma atitude de fé naquilo que você já ouviu. E você já ouviu. Irmãos, e o pior que nós já ouvimos. Nós já ouvimos que Ele cura, que Ele salva, que Ele tira o pecado. Ele tira o pecado. Ele liberta uma família, Ele liberta um casal, Ele muda a história de um casal, Ele muda o coração de um homem perverso, Ele muda o coração de uma mulher para que ela seja sábia e edifique a sua casa. Mas muitas vezes nós dizemos assim, hoje não dá, está difícil para mim. Mas sempre vai ser difícil tocar em Jesus. Sempre vai ser difícil, sempre vai ter uma barreira. Sempre vai ter um peso daquela batalha, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, que vai haver uma milícia da carne contra o quê? É isso que o pastor quis dizer aqui, quando eu citei. É a carne falando mais forte do que o quê? Do que o espírito. Amém? A carne, muitas vezes, irmãos, ela fala mais forte que o espírito e ela não vai permitir que você seja liberto. Ela não vai permitir que você seja salvo. Mas a palavra de Deus diz aqui que essas pessoas, elas saíam dos lugares onde tivessem que sair para terem um encontro com Jesus e tocarem em Jesus. Amém? E Jesus, quando Ele toca na pessoa, o primeiro lugar que Ele toca é no coração. Amém? Que Ele toque no coração de vocês. Pastor, que Jesus toque no meu coração para purificar o meu coração, como Isaías foi tocado. A palavra de Deus diz que Isaías foi tocado.
Ele falou que eu sou homem impuro, de lábios impuros. Amém? Mas a palavra diz que o anjo desceu do céu com uma brasa viva do altar. Um serafim trouxe a brasa, voou até o profeta e tocou nos lábios do profeta. É esse toque primário, esse é o primeiro toque que Jesus quer, tocar no coração da igreja, tocar no coração daqueles que se aproximam dele. Digam glória a Deus. Ele toca no coração. Amém? E depois ele te prepara para fazer a obra dele, como o profeta Isaías também foi tocado, para que pudesse falar em nome de quem? Em nome de Deus. Digam glória a Deus. Jesus era conhecido também, irmão, pelas forças do mal. Até os demônios conheciam Jesus. Olha o que a palavra diz no versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e o quê? E clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Os demônios, eles criam que Jesus era o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que os demônios creem e estremecem. Eles tremem. Mas por que, pastor, que eles não se rendem? Porque Deus viu que eles não têm disposição nenhuma para se render. Por isso que eles estão condenados. Eles não estão condenados porque Deus ditou a condenação. Porque Deus sabe do coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Por que Deus disse, eu endurecerei o coração de Faraó? Eu já expliquei isso aqui. Não porque Deus escolheu o Faraó para condenação, mas porque ele viu no coração de Faraó uma disposição de quê? De não obedecer a Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa insensibilidade. E ela ficar tão clara, e o Senhor, ele realmente sentenciar de que realmente nós não vamos mudar. Ele nos conceder a operação do erro, como está lá em 2 Tessalonicenses. Aquilo que eu insisto em errar, que eu teimo em errar, Deus vai colocar no meu coração como que se aquilo fosse uma coisa o quê? Legítima, verdadeira. O erro vai se tornar o quê? Vai se tornar uma coisa verdadeira, vai se tornar uma coisa certa. Por quê? Porque eu insisto tanto em errar que eu vou acabar mergulhando naquele abismo e não vou ter condições de sair nunca mais. Quando você insiste no erro, irmão, sabendo que você está errado, mas você insiste no erro, você insiste na mentira, você insiste na falsidade, isso tudo vai se tornar uma coisa comum para você e vai te levar para o fundo do poço. Por isso nós temos que ter sensibilidade para mudar. Por isso que nós temos que ter sensibilidade para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e nos firmarmos, mesmo que tenha uma força nos puxando para trás. Todos nós aqui temos uma força puxando a gente para trás, para a gente não progredir, para a gente não crescer, para a gente não se tornar membro firme do corpo de Cristo, coluna do santuário. Amém? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que os demônios, eles sabiam quem era Jesus. Amém? Os demônios, eles sabiam que Cristo era o Filho de quem? Tu és o Filho de Deus. Eles confessavam, tu és o Filho de Deus. E como que as pessoas não podiam acreditar em Jesus se os próprios demônios confessavam que ele era o Filho de Deus? Nós estamos falando aqui, irmão, de uma coisa verdadeira. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra. Não é a emoção dos espíritos que muitas vezes manifestam nas igrejas e enaltece o pastor, diz que ele é poderoso. Você pode tocar em mim? Aí o diabo fala, não posso não. Mas aquilo ali é teatro. Mas Cristo não, Cristo é o Filho de Deus. Você tem que acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Você tem que saber que Cristo, ele foi ungido por Deus para te salvar. Filho de Deus, por quê? Porque ele era ungido. O diabo estava confessando, sabe o que aqui? Você é o ungido, o Messias, que estava profetizado desde dos livros
dos primeiros livros da Bíblia, os profetas, os livros de Salmos, e a palavra está se cumprindo em você. Você é o Filho de Deus. Os próprios demônios confessaram que Jesus era o Filho de quem? De Deus. E aqueles que servem a Jesus Cristo, igreja, a palavra diz que o diabo não pode tocar. Se você servir a Jesus Cristo, o diabo não pode te o quê? Não pode te tocar. São pessoas que não vivem pecando. 1 João fala isso. São pessoas que não vivem pecando, são pessoas que nascem de Deus. E o maligno não lhe toca. Mas o mundo jaz em quê? O mundo jaz no maligno. Preste atenção, irmãos. Cuidado com a carnalidade para ela não cegar vocês. Procurem ser sensíveis. Reconheçam os males que tem na vida de vocês, porque Jesus tem poder para tirar. Jesus tem poder para transformar você, irmão. Ele tem poder para te transformar, mas você tem que conhecer Cristo. Essa religiosidade rasa, ela só prejudica. Por isso que a igreja tem que se aprofundar na palavra. O que nós estamos pregando aqui? A palavra de Deus. Esse entendimento aqui, se você prestou atenção, você dá uma aula a qualquer pessoa lá fora. Cristo tem poder para salvar. O pastor falou que Cristo foi anunciado desde Gênesis. Cristo era anunciado desde Gênesis. O Velho Testamento, vocês só falam da vitória de Davi e Golias. Vocês só falam da abertura do Mar Vermelho. Cadê Cristo? Cadê Cristo? Identifica Cristo no Velho Testamento e prega Cristo. Mas não, eu tenho que incentivar as pessoas, excitar os desejos carnais das pessoas, da riqueza de Abraão, da riqueza de Davi, o tesouro de Davi, para que você ache também, para que você entenda que esse Deus é um Deus de riqueza. Substitui o Deus Salvador por Mamon. Substitui o Deus que salva, que liberta, que purifica o coração. Substituem esse Cristo Salvador por Mamon. É isso que acontece dentro das igrejas. Por falta de quê? Falta de conhecimento do que Jesus faz. E essas pessoas aqui, apesar de até gentios, mas eles souberam que se tocassem em Jesus, eles seriam o quê? Seriam curados e libertos dos espíritos malignos. E eles tomaram uma posição. Amém? A mulher samaritana, ela falou, olha, ele falará, anunciará tudo. A mulher samaritana falou para Jesus, o Messias anunciará tudo. E depois Jesus falou, sou eu, o Messias. E ela chegou à conclusão, a palavra de Deus diz que ela chamou as pessoas, e as pessoas ouviram, e depois eles falaram, já não estamos mais na tua presença pelo que ouvimos, mas estamos vendo. Ou seja, o nosso entendimento não foi por informações, mas foi por uma comunhão, por uma experiência com quem? Que vocês tenham experiências com Deus e não vivam só de notícias. Amém? Que vocês frequentem a igreja e tenham experiências com Deus, porque as experiências com Deus, maiores, irmãos, por incrível que pareça, elas começam aqui dentro da igreja. Porque em casa tem um problema de filho, tem um problema disso, tem um problema daquilo, tem o nosso cansaço, mas aqui não, aqui nós temos tempo para meditação, aqui nós mergulhamos, o tempo é só você e Jesus Cristo, é só você e o Espírito Santo, é só você e Deus. Digam amém. Digam glória a Deus. Pode fechar a Bíblia. Missionário, unja a igreja aí, por favor. Receba o toque de Jesus Cristo em seu coração e na sua alma e no seu corpo. Seja restaurado.